E aí, beleza? 12º programa Comendo a Bola, programa de Natal. 22 de dezembro está sendo lançado esse programa, Maurício. 22 de dezembro. Estamos aqui reunidos. Felizmente, né? Comemorando 12 programas. Né? 12 programas, uma marca interessante. É um Agradecemos. número místico em alguns países. Agradecemos o. Não saberia dizer, mas deve ser. Sempre tem, né? Sempre tem. Né? Tem. Deve ter a Malásia, o Brunei, Iêmen, enfim. Natal chegando para os cristãos, né? Então, chega para todo mundo. Se tem comemoram tem religiões que não dão bola para o 24, mesmo 25 que o cara de não dezembro. comemore. Mas a gente comemora, né? É pro cristianismo, comemoro. né? Isso. O judaísmo já tem uma outra leitura aí. Isso. Mas vamos para falar de futebol e não de religião, né? Na verdade, não é religião, é um link com o velho @velho-futebol, né, Maurício? Velho Futebol. Essa foto aí do Diego glorioso Armando. Diego Armando Maradona, vestido de Papai Noel. De que ano é essa foto? Não saberia te dizer. Pela aparência do Maradona. Faz tempo. Até porque Maradona, lamentavelmente, se foi, né? Não, mas ele se foi há pouco tempo. A foto aí deve... A postagem é de 2020, mas a foto anterior... Não, a postagem, eu digo a foto anos 90, né? Ah, com certeza. Com certeza. Provavelmente, né? Com certeza. Estava vendo aqui. Então, a partir dessa foto do Maradona, diria aí que final dos anos 80, Deixa eu ver, Maurício, como é que ele está aqui. a gente vai fazer esse programa de Natal, próximo ao Natal, Isso. e vamos relembrar jogos Do Brasil na época de Natal. brasileiros, não do Brasil, né? Não da seleção, dos jogos dos clubes Pelo brasileiros. amor de Deus, né? Chega de Copa do Mundo. Jogos do futebol brasileiro que tiveram proximidade com a data de Natal. Nenhuma vez o Campeonato Brasileiro foi decidido ou teve um jogo no dia 24? Então, até cabe um... Acho que a mais próxima foi dia 23, Isso, né? até cabe um comentário, uma crítica, né? Para você, o Natal é dia 24 ou dia 25? O Natal é 25. Tanto é que dia 24 chama-se véspera de Natal. Chama-se véspera. É. Mas tu te veste no dia 24 e no dia 25. A gente comemora. Ele passa nu no dia 24 e no dia dentro do meu costume, nós ceiamos no dia 24 por volta das 9, 10 horas e esperamos a virada de 24 para 25 para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Sempre tem alguém que vai dormir mais cedo. Portanto, Natal é uma festa... Não era sobre futebol Costumeiramente é uma festa que também, às vezes, né? É inversamente proporcional à festa de Ano Novo. É diferente. Da briga. Natal da... Pô, tem um puta de um filme... Eu ia falar Dos sobre o futebol no Natal, foi absolutamente ignorado. Rapidamente, Claro. é um filme que até não tem nenhuma passagem de Esqueceram Natal. de mim, né? Não. Feliz Natal. A Rena do Nariz Vermelho. Feliz Natal, direção de Selton Mello. Procurem um puta filme com Leonardo Vieira, Darlene Glória, Gianfrancesco Guarnieri. Não, esse tava... Bom filme, vou colocar aqui. Feliz Natal. Posso tentar falar de futebol Vai, um pouquinho? vamos lá, Não, nada contra o Natal, mas aí eu... Só faltava ter alguma coisa contra o Pensei Natal. que era né? de contra o maneira filme, na verdade. Não, eu até já ouvi falar, mas eu não assisti. Vamos ver se eu vejo o filme. Eu queria comentar, fazer uma crítica, né? O futebol brasileiro teve tantas histórias ligadas à sua organização que até são complexas, né? A gente, quando falou nos programas de Copa do Mundo sobre a Copa de 54, né, que a delegação brasileira não sabia que estava classificada. Como é que você faz um calendário, você programa os seus campeonatos e não se programa para acabar, digamos, no início de dezembro, vamos colocar assim. Como é agora. Como é já há algum tempo, né, presidente? Então, assim, a partir do momento que os pontos corridos foram introduzidos, 2003, né, Capelari? Isso se corrigiu, vou botar assim entre aspas. Né? Mas eu que fiz a pesquisa retroativa desde a Taça Brasil de 59,
muitos e muitos jogos decisivos ali, 21 de dezembro, 22. 23, o próprio E o 20... Retrô hoje vai mostrar, né? Isso, eu achei, apenas porque eu procurei com calma, 4 jogos decisivos de Campeonato Brasileiro na data de 23 de dezembro. 23 de dezembro é praticamente quase Natal ali, né? Então, assim... Antevéspera de Natal. Não, sem contar sem contar jogos 27 de dezembro, 30 de dezembro. Já tivemos um episódio, né? Certo? De dezembro, foi bem conhecido. Na verdade, assim... Qual é o jogo? Se não me falha a memória, Vasco da Gama... Vasco São Caetano. 2000. Foi 2000. Eu acho que Copa foi, João Avelanche. eu acho que foi entre o Natal e o Ano Novo. Foi. E aí o jogo de São Januário Perfeito. deu aquele problema. Foram jogar, acho que só em janeiro, né? Uma coisa assim. É que para nós, brasileiros, pela nossa tradição, não ter jogo nesse período é a realidade. Então. Né? É como assim, ó, é como a gente enfrenta, pelo menos assim, em cidades como o Rio de Janeiro, problema de calendário, é não ter jogo no carnaval. Né? Acho que já mudou. Já mudou. Há muito tempo já tem jogo. Por quê? É. Mas porque os campeonatos Se estaduais incharam. em primeiros 2, 3 meses, Certo. o que acontece? Eles são com datas muito restritas Isso. e obrigado a ter. Isso. Mas não teria se tivesse espaço. Teríamos tempo para pular o carnaval. Já, assim, outras culturas, né? Se me permite entrar um pouquinho nessa... Claro, Boxing Day na Eu ia Inglaterra. comentar do Boxing Day na Inglaterra, né? Diga. Não só na Inglaterra o que é o Boxing Day, essas realizações de jogos entre o Natal e o Ano Novo. Mas por que isso? Como uma forma de presentear as pessoas que naquele período não teriam muito o que fazer, muitas programações. Mas é 26 de dezembro, né? A data específica, né? E depois tem mais uma rodada antes da antes virada. Antes da virada. Por que Boxing Day? Boxing Day é o dia do box, dia da caixa, dia dos presentes. Não, é o dia do boxe. Não, box caixa. Ai. Dia do boxe. Boxing Day tem a ver com caixas, presentes. Perfeito. Existem duas teorias, né? Diga. Rapidamente, antes que o Maurício Se entendi. Assim, ó, são duas teses. Boxing Day, por quê? Os aristocratas ingleses presenteavam os seus empregados com presentes pós-Natal. Então, certo. vem daí a expressão Dia das Caixas, eles recebiam as caixas de presentes. Boa. Ou isso remonta ao século X, com o rei Venceslau. Quem? No dia, rei Venceslau. Ninguém sabe quem é. Mas eu Então agora sabe. Não sabe porque alguém vai sair daqui para pesquisar. O presidente quem é o fez rei a pesquisa. O rei Venceslau, ele no dia 26, quando visitava as terras que lhe pertenciam após Natal, Boa. teve um gesto durante um tempo muito ruim de neve, parando sua comitiva e presenteando algumas pessoas no meio do caminho, mais simples com comida, com outras coisas. Então, vem daí um exemplo bonito. Vem daí o Boxing Day. São duas teorias. Boa. Entendeu? Então, nesse sentido, o Boxing Day, e aí você vê, né? Não é só no esporte bretão. Eu sei que vocês são totalmente contra esportes americanos, mas esse ano, por exemplo, no dia 25 de dezembro, 24 e 25, nós teremos rodadas do futebol americano. Mas aí é tradição também, não é? Não, porque depende da data que cai os jogos. Esse ano, a data do Natal cai exatamente quando tem rodada. Então a rodada é completa. Quando não tem rodada completa, eles fazem um jogo do Natal. Esse ano vão ser todos os jogos na 24, 25, 26, 27. 24, 25, Bem, 26. eu não acompanho os esportes. Tradição é uma música do Gilberto Gil. E uma escola de samba do Rio de Janeiro também. Em que ele diz que é do tempo em que Lessa era o goleiro do Bahia. Um goleiro, uma garantia. Não, mas a bela colocação do presidente fala justamente de locais, culturas em que existe essa tradição, essa cultura do jogo na data tal. No Brasil não temos. Mas no Brasil é ponto facultativo de antes do Natal até depois do Ano Novo. Ninguém trabalha, ninguém quer fazer nada. Quer ficar em casa com a família descansando, por isso a gente não tem essa tradição. Não, mas tanto que a introdução de um calendário de futebol profissional racional parou com esse festival de datas. Mas, olha só, por que tu acha que no país nosso tem também a dificuldade de implementação do calendário único em nível mundial?
Por que a gente não consegue fazer um calendário também de segundo semestre para primeiro semestre? Porque nós também enfrentamos um calor absurdo nesse Brasil em dezembro e janeiro. E assim, ó, é parada mesmo, não tem que ter jogo naquele momento. Não é a nossa tradição. Mas eu posso dar. Não, eu estou concordando e até vou complementar. Por exemplo, na Alemanha, eles chamam de parada de inverno, mas não é bem inverno. É a parada de final de ano, de festas, etc. É óbvio, porque é inverno lá. Mas assim, ó. É muito frio, né? Claro, faz sentido na Rússia para tudo, na Noruega, claro. Estou pegando países onde o frio é bem mais intenso. A Alemanha também tem frio intenso, Países Baixos tem frio intenso, Suíça e assim por diante, né? Sabes que o tema do programa não era Brasil? Também. Estamos falando de clima europeu. Mas para complementar a informação do presidente. Ó, acelerada aí. Eu lembro de ter um depoimento do Jürgen Klopp, técnico que foi trabalhar no Liverpool já há alguns anos. Que às vezes te comparam por causa do teu óculos, em que ele, é claro que o calendário do futebol inglês fica um pouco, ele não estava, acho que naquilo familiarizado. Óbvio que ele sabia, mas ele porque é muito jogo em cima do outro. Isso. Ali. Então ele começou a ficar um pouco irritadíssimo. Não dá para descansar. Deu uma de Abel Ferreira no Brasil. Isso aconteceu já, tá? Então assim, enfim, ele foi trabalhar na Inglaterra sabendo, então também não é questão, né? Voltamos ao país? Quais são os outros jogos além da final de... Então, a primeira final que nós temos em 23 de dezembro, o jogo que decidiu o Campeonato Brasileiro 72. Palmeiras 0, Botafogo 0. Palmeiras... Era final ou era... Eu falasse o jogo que decidiu... Eu sei que o jogo final foi 23 de dezembro, né? Mas o formato de disputa... Se não me engano, era um quadrangular. Ah, tá. Depois tu pode complementar a informação. Também. Inclusive, eu fui, por curiosidade, procurar imagens, né? São campeonatos que a gente só leu. Eu não sei se a minha pesquisa foi muito... Jogo no Pacaembu? Eu tenho informação aqui até, se não me engano, Morumbi, Maurício. Morumbi, São Paulo. Público... 58 mil pessoas. Público pequeno. Para o tamanho do Morumbi. Morumbi em 72. Será que a data de 23 de dezembro tem a ver com o público? E aí? Pois agora, interessante. Eu vou colocar duas questões aqui. Os mais novos talvez nem consigam imaginar isso. Mas no ano de 72, eu arrisco a dizer que os campeonatos regionais tinham mais público, não só tinham mais público, como tinham mais relevância. O campeão paulista de 72 não foi o Santos e Português, foi 73 aquela papagaiada, né? 70 e 71 São Paulo. Santos, será que não? 73 o Santos, 72 acho que o Palmeiras. Pode ter sido o Palmeiras. O presidente vai dar uma colada, né? Mas os públicos, nesse período dos anos 70 e até dos anos 80... Palmeiras. Conquistou seu 10º título paulista e pela 6ª vez sobre o rival do Morumbi. Sobre São Paulo. O clube do Era Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Mustarra de Zeca. Dudu, pai do... Dorival Júnior. Isso. Pai não. Sim. Não, Dudu não é pai do Dorival Júnior. Então? Tio. Então é tio. Primo, tio, não é pai. Edu Bala, Leivinha, César Maluco e Ney. E o técnico era? Filpo Nunes. Osvaldo Brandão. O Palmeiras, por São Paulo, ganha em 71 do Palmeiras. Não é esse o assunto, mas então é o troco do Palmeiras o título de 72. Enfim. Do que falávamos? Do Morumbi, acho que do público, do campeonato estadual. Pequeno, acho que tem mais a ver com o fato de... É difícil falar, porque o primeiro campeonato brasileiro... Não é difícil falar. O primeiro campeonato brasileiro... Com essa denominação é 71. Do ano anterior. Se voltarmos, considerarmos o Roberto Gomes Pedrosa uma espécie de campeonato brasileiro. Você reconheceu, né? Até as Taças Brasil, mas é um absurdo. Outro programa, é um absurdo. O que eu quero dizer é que não havia tempo ainda para uma consolidação
entendeu? De um campeonato brasileiro como conhecemos hoje. Não, Tem. até porque só começa a consolidar em 2003, porque antes disso era uma bagunça eterna de várias regras. Não, mas Era ele uma quis bagunça, dizer, eu mas acho que- tradicionalmente já estava Não, consolidado. organizar em 2003, eu acho. Mas até hoje ninguém sabe de quem Não, que é mas a ali Taça das Bolinhas. era o princípio, o começo né? E como eu falei, tanto para os cariocas como para os paulistas, e acredito que também para os mineiros e os gaúchos, O estadual era mais relevante. É difícil a gente. Mas eu acredito que a tua teoria. Os públicos. Eu acho que a teoria do Maurício ela faz uma conjugação com a teoria tua de que final do ano não é época de futebol no Brasil. E nós veremos talvez isso esse ano com mais. Quais foram os públicos? Pesquisaremos, mas dos outros jogos próximos ao Natal. Temos anotado. Temos anotado? Temos anotado. O professor já veio com a lição Ele de casa. está sempre preparado. A produção trabalhou bastante. Vamos para a segunda final também, 23 de dezembro. Campeonato Brasileiro com o maior recorde de clubes participantes e uma fórmula. 94, é isso? Exatamente, bagunçadíssima. 79. 1979. O Esporte Clube Internacional de Porto Alegre foi o campeão de forma invicta. Que alegria para você, não? Eu era muito criança, em 79, e não me lembro de absolutamente nada. Eu tenho um amigo, Nelson Portanova, que garante que lembra desse jogo. O Nelson, Desse o Nelson tem título. uma vantagem. Ele tá lá na Foz do Iguaçu, tá trazendo uísque para mim. Então tô tranquilo com Mas isso. o aí. Nelson é um mentiroso de marca maior, porque em 79 com quantos anos de idade? 6 anos de idade. 5 anos. Não, eu Sei, não dá para chamar de mentiroso, a gente tem que dar credibilidade. Vamos lá então. Uma figura como Nelson. Em 79 o Inter foi campeão ganhando as 2 partidas do Clube de Regatas Vasco da Gama. Por curiosidade, questão do público, 2-0, né? Chico Maracanã. Espina, Então, primeiro jogo foi no Maracanã dia 20 de dezembro. público pequeno. Tu tem certeza? Eu Para chuto. Maracanã, o que seria pequeno para ti? 60 mil. Tu colasse aqui na minha foto. Não colei, juro. 58, 600 alguma coisa. Não, Mas não vem, hein? Mas eu também falei 60 mil. Falamos não, junto. mas É porque nós conhecemos um pouco mais de futebol brasileiro do que tu. A gente imagina que para um. Eu imagino que se pudéssemos replicar esse jogo com o Maracanã, com uma capacidade de. Mas só que aqui, ó, nós estamos falando de 79. Segura. 8 anos depois. A ansiedade é o mal do mundo, segura. Se pudéssemos replicar esse jogo hoje. Lotação máxima. Exato. A lotação Ou hoje é 75 mil pessoas. Se o Maracanã hoje tivesse os moldes de antigamente e tu tivesse lá 120 mil pessoas, daria 110 Mas mil. só que é o seguinte, não esquece uma coisa, a tua E tese no agora, Beira-Rio? Começa a desconstruir. Por quê? Porque nós estamos falando de um campeonato que tem 8 anos de consolidação. Claro, à medida em que ele Ou seja, avança. uma final perto do Natal, aí já é uma influência do final do ano. Aí tem gastos de Natal, gasto de ceia, nego não vai gastar dinheiro. Dinheiro, bem observado. Entendeu? Tudo isso. que No tem Beira-Rio, envolve. então, no dia 23, Não devia ter mais 60 mil também, né? o Beira-Rio aparece o público com 50, quase 55 mil. O Beira-Rio é um estádio menor, né? Mas cabia mais que 55. Não sei a configuração daquela Imagina que, época, né? bom, o recorde de público do Beira-Rio. 80 mil e cacetada. Não. O recorde de público do Beira-Rio. Brasil e Seleção Gaúcha. Brasil e Seleção Gaúcha, 70 e. Quase 80. Não, 72. Eu acho que não, porque o Grenal, que a torcida do Inter chama de Grenal do século, 70... deu 78, eu acho. Não, olha só. O jogo Brasil e Seleção Gaúcha foi Presidente. no ano de 72, 73. Preparatório para a Copa de Preparatório, acho que 74. para a Copa de 74. Enfim, cabia mais de 55 mil. Essa é a minha observação. Sim, Confronto surgiu de protesto pela ausência de Everaldo no time de Zagallo e atraiu mais de 100 mil torcedores ao Beira-Rio. Esse número é altamente... Que ano foi não. isso? 69? 1972. 72, né? Mas esse número é altamente contestável, porque é só sentar meio que gente um no colo do outro. A não é? Casa Colorada, que havia sido inaugurada Em 69. 69. 3 anos antes, recebeu nada menos do que 106.554. Eu não sei qual é, quem é que contou isso De aí. um lado, a seleção gaúcha contava com Figueroa e Anchieta.
Ó, Bem, já ouvi de pessoas que estiveram presentes nesse jogo Sim. de que não dava para se mexer no estádio. acredito que sim, concordo. Agora, Isso é uma coisa que o futebol evoluiu, né? isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Sim. Há tragédias na Inglaterra, Sheffield. Não. Foi Sheffield, outras. Teve também, acho que o Heysel jogo, na Bélgica no Heysel final, na Bélgica. Liverpool e Juventus, mas de aí não 85. por excesso de lotação, aí por correria uma e- questão de violência. Agora, superlotação, que causou O São Januário. Isso, em 2000, na Jovelândia. E aí também Natal, né? Ah, não. Entre Desculpa. Natal e Ano Novo. Entre Isso. Natal e Ano Novo. Bem, Dia 28 ou 30 de dezembro. O Internacional já havia Vê aí, ganhado. depois informa o nosso pessoal na... O Internacional voltou a ganhar do Vasco no 2-1. Beira-Rio, 2-1. Abriu 2-0, o Vasco tinha que fazer um monte Linda a de... camisa do Vasco, né? Preta, né? Jogou de preto com faixa... Uma das poucas vezes que o Vasco usou preto naquela época. O Vasco usava mais a camisa... Sempre foi mais a camisa... O senhor tem o levantamento de quantas Tem. partidas Naquela época eu era muito vascaíno. o Vasco... Eu posso trazer depois no próximo programa. Vou trazer. Cobrem aí do Mas eu presidente. trago. Não, ele é que não faz. o Vasco joga a final de 74 contra o Cruzeiro de preto. São poucos os jogos. Eu falei que 79 são de todos. preto. Não, de fato é a segunda Era camisa. um costume do Vasco jogar de preto as Eu finais. acho a camisa, segunda camisa do Vasco, aquela de antiga, muito bonita. Eu acho o seguinte, cara. Toda camisa toda preta Bonito. é bonita, cara. Eu gosto de camisa toda preta. É legal isso. Cara, assim, eu vi uma camisa recentemente toda preta. Acho que uma toda branca. Aquela que a seleção... É belga ou holandesa vai usar agora? Que é também que não vai ter patrocínio. Vai usar agora quando? Na Copa do Mundo, que usou agora na Copa do Mundo, desculpa, Eu vai não usar, vi. usou na Copa do Mundo, que é sem aparecer o símbolo, Porque que ele é preto no monocromático. preto. Isso aí vários times já fizeram. E esse ano fizeram em relação a protestos contra as más condições dos trabalhos no Catar, um monte de coisa, né? Então, Isso é um tema bem polêmico. bem polêmico. Presidente, Então, o senhor que tá de óculos, homenageia a torcida do Internacional com a escalação do time aqui, ó. Campeão. goleiro Benítez. Benítez, Lateral direito, João Carlos. João Carlos. Dupla de zaga, dupla Mauro. Mauro Galvão e Mauro Pastor. Exatamente. E lateral direito, Cláudio Mineiro. Esquerdo. Esquerdo, desculpa. Paulo Batista, Falcão e Jair. Príncipe. Valdomiro. Dario. Depois Chico Espina. Mário Sérgio, não? Bira e Mário Sérgio. Dario não Faleceu. jogou? 79, a escalação do jogo final ali, né? Aí. Da Maravilha? Eu acho que É 76? eu acho que é no time anterior, né? Pô, me lembro esse. Catinha, cara. Catinha jogou no Figueirense. Catinha depois, jogou no cara. Vasco, claro. Sim, era. Roberto Dinamite. A escalação do Vasco. Leão era o goleiro De do verde, Vasco. de verde. E Orlando Lelé, lateral direito do Vasco. Cabeludo. Ivan Figura. Gaúcho e Paulo César. Zé Mário, que foi treinador Isso, de futebol isso. aí. Paulo Roberto, o vulgo, depois entrou Xaxá. Paulinho, depois Andonaide, Catinha, Dinamite e Uzinho. Zandonaide. Wilsinho, O técnico, xodó da técnico- vovó. Técnico, o eterno Otto Glória. Otto E do Glória. Inter, 79. Enio Andrade. Enio Andrade. E uma pena porque o Vasco... Que Vasco não competiu, né? saudoso, né? Eu sou suspeito para falar, mas sou Sim. apaixonado pelo futebol antigo, né? E aí pelo velho futebol também. Mas 79 é interessante, né? A gente falando da questão da desorganização Das fórmulas. das principalmente. fórmulas, né? O campeonato de 77 ele só termina em março de 78. Citamos em outro programa e foram Ok. vários que acabaram E no ano o de seguinte. 78, com Guarani e Palmeiras também é final de ano. Aí acontece o seguinte, no campeonato de 79, Corinthians, Santos e São Paulo não participam desse campeonato de 79. Foi um boicote de alguns paulistas, não lembro né? exatamente o motivo, É. mas eles não jogam esse campeonato Sim. que termina nessa data. E tem o Internacional campeão aí com esse time espetacular. esse time foi o único, né, na história do futebol brasileiro a ganhar um campeonato nacional invicto, né? A história não mente. Nessa hora a gente tem que se atentar aos fatos. Mas eu acho que, como a gente coloca, né?
Mas mesmo assim, o nosso tema são essas finais em época de... Então vamos à seguinte, Mas gurizada. Continuo com a minha tese. Final do ano não é época de futebol no Brasil. Mas aí tu vai ter que encarar mais duas ainda. Em 23 de dezembro. Os públicos já vamos ver. 1998, Corinthians e Cruzeiro. É o tema do nosso VAR Será Retrô, o tema do VAR Retrô. Foram precisas 3 partidas para definir o campeão. Primeiro jogo no Mineirão acabou em 2-2. Pra quem? Quando? 13 de dezembro. Ó, Tá? Público? Esse público não veio. tá bem. O segundo jogo, Morumbi, estádio do São Paulo Futebol Clube, no dia 20. Então aqui Uma semana. a CBF colocou uma semana. Mas aí foi empate também, 1-1. E aí veio a final, no caso derradeira, à tarde. Ficou espremido, né? Botaram à tarde. É. Esperavam que tivesse resolução em 2 jogos. Mas tinha que prever, né? Dois lógico. empates é uma coisa muito simples. 98 não foi o ano em que o Campeonato Brasileiro teve Parada de Copa do Não. Mundo, tá? o chamado, tentou se implementar aqui o playoff, que era uma eliminatória de 3 jogos. 3? 3 jogos. Não me recordo de Exatamente. nenhum momento de playoff de 3 jogos. Vou lembrar aqui, ó. 3 jogos? 3 jogos. Grêmio e Corinthians. O Corinthians não elimina o Grêmio. Há um jogo em que o Itaqui faz um gol de falta, um belíssimo gol de falta no Clóvis Pacaembu. faz um gol no Pacaembu. Era eu acho que melhor eram de 3 3 jogos, né? Olha, agora que tu citando, realmente eu tenho praticamente certeza. É interessante. Santos e Corinthians foi uma. Mas é uma overdose de futebol repetitivo, né? Bem, Talvez pegando carona no playoff, né? Se mudou até a terminologia, porque o brasileiro adora, né? Com certeza, Uma porque nós varanda tivemos gourmet. 298 jogos naquele Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. é assim, ó, eu digo, cara, infelizmente eu que fiz a pesquisa das datas, tem campeonato que era do primeiro semestre, tem campeonato que era no segundo, aí repetiram pro segundo. Olha, era uma falta de padrão gigantesco. Bem, Dos anos 80 pra cá, Quartas de final, melhor de 3 jogos. Semifinal, melhor de 3 jogos. ok, legal. dos anos 80 pra cá, eu sou capaz de lembrar. Num outro programa. Não, todos os campeonatos que foram decididos no primeiro semestre. Então. Não, cabe citar o Campeonato Brasileiro de 88, em que quando dava empate havia uma disputa de pênalti. Então tinha Mais um ponto. Um ponto era disputado nos pênaltis. Dava um ponto para cada um, mas quem ganhasse. Exato. E acabou também em 89, com o Bahia campeão brasileiro, né? Depois do Grenal do século. Charles e Bobô. Dito pelos colorados, né? Mas faltou o jogo derradeiro. No Morumbi, agora com público. Corinthians e Cruzeiro, no caso, jogo 3, 57 mil. Tô falando. Não é 57 mil, Pro né? Morumbi, que cabia Pro pelo menos Morumbi. umas 100 mil pessoas naquela época, cara. Com certeza. E em se tratando de E torcida Corinthians, do né? Corinthians, 2-0, gols de Edilson e Marcelinho Carioca. Edilson Capetinha. Luxemburgo era o técnico. Grande Tem time do presidente Corinthians. e seu óculos. Vamos na Rincon. escalação do Corinthians aqui, ó. Tá ali, ó. O Corinthians vai de Ney no gol. fraco. Fraco, goleiro, mas campeão. Índio na lateral direita. Lateral. Batata Ó. de central. E depois entrou o Cris, que depois jogou no... Acho que aí pro Grêmio, depois no Careca, estádio. Cris. Isso, Jogou né? no Cruzeiro, Parecido com o Próprio senhor, Cruzeiro. inclusive, Cruzeiro, bem mais Vasco. magro. Gamarra Gabarra, Paraguaio. e Silvinho. Foi treinador, auxiliar técnico da Seleção Brasileira e Certo. técnico do próprio e Corinthians. grande jogador também. Meio campo, Vampeta. Olha o Grande meio-campo. Olha o jogador. meio-campo do Corinthians. Falecido Rincon. Rincon, baita Grande meio-campo. jogador. Ricardinho. Olha Grande só. jogador. Amaral entrou na sequência. Tá. O ataque era Marcelinho Carioca. Mirandinha. Mirandinha Era o mais Mirandinha que limitado. foi pro Newcastle, aquele? Não. Esse é dos anos 80. Isso. Esse Mirandinha, acho que jogou no Paysandu, Isso. uma coisa nesse sentido Tá, aí. e o Diney, que entrou na sequência. Identificado. E o Edilson na Dinei frente. era um Daverson. mais Melhor- inteligente, Mais né? inteligente. Ah, eu não Porque sei, você- eu não vou julgar Não, a intelectual. Davidson me desculpa, A questão eu não vou julgar, né? E Edilson era o outro jogador. Agora o time do Cruzeiro também não era um time ruim, hein? Dida no gol. Gustavo, que depois deu vaga para o falecido Alex Alves. Ai.
né? Baiano. Marcelo de Jean, João Carlos e Gilberto. Gilberto, um dos maiores Baita laterais jogador. do Brasil. Jogou grande Copa do jogador. Mundo. Jogou a Copa do Mundo. Valdir, depois entrou Marcelo Ramos, que é atacante. De Jair, um meia clássico, Baita jogador. Flamengo, Vasco. Internacional. E São Paulo também. Ricardinho. E, Aquele Francino, Isso. Isso. Era grande bom de corredor, bola. bom e jogador. Pra mim, um dos grandes meias que eu vi jogar também, jogou a Copa do Mundo, o Valdo. Sim, revelado no Figueirense Valdo. Futebol Clube de Valdo. Florianópolis. E o ataque, Natural de Siderópolis. Santa e o Catarina. ataque Miller, Olha, o Craque. velho, interminável Miller. fraco. Não, em 98, o Miller foi campeão da Copa do Brasil em 2000 com o Cruzeiro. E Fábio Júnior, ele narigão. E agora Comentarista. tá bem. Como comentarista, ele tá bem. Grande, É. grande, Ainda dois tem mais uma grandes final, times. Tem hein? mais uma ainda. Ainda temos Tem mais uma final ainda. Mas nenhuma de público alto ainda. Não, até porque esse aqui não tem público, não tem como ser, porque o estádio é bem pequeno. O público do Beira-Rio não dá pra dizer que foi baixo, não. Em termos de proporcionalidade ao tamanho do estádio, sim. Então é o que interessa. Faz sentido. Quer o quê? Botar 30 Até- mil no estádio que cabe 20? Não, até porque essa aqui acho que vai dar a proporção vai ser praticamente máxima. Essa aí foi... Vamos lá. Campeonato Brasileiro de 2001. Ai. Opa! Atlético Paranaense e São Caetano. Vitória do Geninho. Primeiro jogo em Curitiba, dia 16 de dezembro. Na Arena Baixada para um público de 31.700 pessoas. E que 4-2 Atlético. aí vale dizer que aí é lotação máxima. Vamos ver. Naquela época a Arena A não Arena estava da Baixada completa. não era exatamente. completa, tá? Era o famoso meio estádio mais Tinha bonito do Brasil. A escola lá Exatamente. em que o proprietário diziam que era torcedor do Coritiba. Isso acaba por prejudicar o Atlético Paranaense Final em da 2005, na final final de da Libertadores, né? Que o Atlético não tem um estádio com a capacidade exigida pelo regulamento Conmebol. da Libertadores, e o Coritiba não empresta. Vai jogar no Beira Rio. Porque imagina, né? Dá uma Festa confusão. de campeão. Não, porque era o primeiro jogo. Ah, tá certo. Desculpa, um Qual quebra-quebra. público O quebra-quebra numa eventual Sim. complicado, né? Concordo. 31 mil é isso? E 700 pessoas. Lotação máxima. Não foi lotação, foi super lotação, cabia 28. Então já fizeram aquelas. Mas a partida, o Atlético ganha de 4-2 e a final vai para o estádio super modesto. Anacleto Campanella. Já tivesse lá, Maurício? Nunca fui. Tu que percorre aí. Meu irmão já foi. Eu nunca E fui. aqui aparece um público de 20 mil, que eu acredito que tenha sido a lotação Eu me máxima. lembro que a torcida do Atlético Paranaense ficou atrás de um dos gols. Não tinha muito, né? Hoje, 2.000, acho. Não, o Anacleto Campanella é um estádio que Remendão, né? ele tinha dois grandes tobogãs, né, grandes dentro guardando as proporções, atrás dos gols, e tinha uma arquibancada mais baixa, né, de frente, e as cabines era uma espécie de um parecia Puxadinho. um prédio, não era um A puxadinho, capacidade é 16.744. Mas às vezes fizeram metálicas, Calma, o público recorde no estádio é 23.900. Não, é porque acho que tinha espaço para algum... Final da Copa do Brasil. Copa do Brasil. São Caetano e Flamengo, não foi? Não, senhor. Não, isso Nada é a ver. Santo André e Flamengo E foi no Parque Antártico. em Foi a final, foi o 2004. jogo do Flamengo, desculpa. Cuidado a pesquisa aí, Não, presidente. foi eu me Mas a torcida do Atlético Paranaense ficou no gol à direita das cabines. Geralmente é 10% da capacidade, então devia ter uns 2.000 torcedores. Não, eu acho que tinha mais. Acho que tinha mais? Até pela questão ali de logística do próprio que jogo é estádio. 23 de dezembro de 2001. Mas foi nesse mesmo campeonato Qual foi o brasileiro. placar? São Caetano 2, Flamengo 0 nesse mesmo campeonato brasileiro. Ok. Qual foi o placar desse jogo? 1-0. 1-0. Alex Gol de- Mineiro. Lembra do lateral esquerdo, Fabiano? Vê a O presidente escalação. vai prestar homenagem também ao Atlético, não custa, né, presidente? Claro. Aquela- Treinado pelo Geninho. E o Atlético Paranaense, com esse título, se insere num outro patamar do futebol brasileiro. Outro patamar. Outro patamar. Eu preciso primeiro começar com o time vice-campeão. Pô, Sabe mas por quê? tu vai. Não, tu fez a ordem, não, mas eu preciso, sabe por quê? Tu vai entender por quê. Vai.
Silvio Luiz, bom goleiro, depois foi pro Tradicional. Vasco, inclusive. Mantini, lateral direito. Mancini. Mancini é Não, aquele não. italiano. Esse é o Mancini. É, o Mancini. Daniel e Dininho. E Marcos Paulo, lateral esquerdo. Quem entra no lugar do Marcos Paulo? Paulo Sérgio. Interminável Miller. Não, mas não é o mesmo. Sim, senhor, foi jogar no São Caetano depois. Jogou? Ah, é ele mesmo? Gente, não lembrava. Simão. E depois ainda vai jogar no Corinthians. É. Nesse mesmo ano de 2001 que ele faz um gol belíssimo em cima do Grêmio. Simão, Final da Copa do Brasil. Isso. Serginho, Mas o campeão é o Grêmio. Serginho falecido. Bechara. Iria morrer em 2004. Bechara, Adãozinho e Magrão. Esquerdinha, Marlon na sequência e o Anailson. Você lembra do Anailson? É. Anailson, certo. um Técnico. baixinho. Pequenininho, técnico Jair Pisserni. Pisserni. Vicerne. Porque ele era muito vice. Estamos ligados aqui. E aí o Atlético Paranaense veio com o Flávio, Ah, esse goleiro. goleiro Bom alto, goleiro. magro, É. Lembro, lembro. Não me lembrava Eu que lembro. era ele, mas É. agora falando. Nem lembro. pela lateral direita, Nem. Nossa, batia. Não, nem era zagueiro. mas jogou no lateral direito. Pode ser? Pode ser 3 zagueiros. É, pode Gustavo e Rogério Correia. É, 3 zagueiros. Depois entrou o Igor, Alessandro. Alessandro era lateral direito. Agora entrou um rapaz que quase não batia, Cocito. Cocito. Pires, Não Adriano e lembro. Kleberson. Adriano Gabiru. Gabiru e É. Kleberson. Cleberson. Fabiano. Fabiano, lateral esquerdo, era Isso. 3-5-2. É, 3-5-2. Kleber. Depois Souza. Kleber Kleber era Pereira. bom jogador com K. Kleber certo? Pereira, Kleber que jogou Pereira. depois Bom jogador. no Inter, no Isso. Santos. E Alex Mineiro. E o Técnico Geninho. Que grande time do Atlético Era um Paranaense, bom hein? time. Grande time. Campeão Uma quase final nunca. inclusive- improvável, né? Depende. É improvável se nós. Mas eles ganharam do Flamengo 2-0 nesse campeonato também. Se nós pegarmos os clubes, assim, talvez alguém tivesse que falar no começo do campeonato quem seriam os finalistas, né? Isso de fato. Mas agora, o São Caetano, na sua grande fase, né? Fase que nunca voltará. Nunca voltará, até porque nunca mais haverá o mesmo dinheiro, mas ele é vice-campeão da Libertadores em 2002. Pede para o Olímpia. Essa fase acho que termina com o título Aquele moço, paulista. como é que era o nome daquele de moço que batia bem 2004? na bola que foi pra Alemanha Ademar. depois? Ademar. Ele foi. Ademar é inclusive, meu- jogou no. Meu seguidor. Foi ser. Stuttgart. Já troquei mensagem com o Ademar. Grande abraço, Ademar. O Ademar, ele acho que foi cogitado para Seleção? para ser Kicker. kicker de futebol Ah, americano. eu acho... Era ele? É, Ademar. Pô, chutava pra caralho. Botava uma pedra e a bola ia longe. Ele tinha uma batida. Aliás, ele responsável, né, por aquela eliminação do Grêmio 2-1, quando o Grêmio perde a semifinal da Copa João Avelange, ano anterior à nossa final aqui, que também foi... Era jogo no Natal para Aliás- estar sendo citado? Aliás... Olha, não pode falar Olha do Grêmio aqui, ó, que sentiu. eu vou te pedir que Alô, eu acho alô, que tem Galvão, condição. sentiu, Tino? Esse jogo foi nessa época do Natal. Por gentileza, Então, Qual é o jogo? Não, no Natal do ano Grêmio e São Caetano, semifinal da Copa João Avelange 2000. O programa do Natal do ano que vem já temos uma pauta. Não, pode ser que esse jogo... Sabe por quê? Eu- Ele não é eu depois sei- disso que o... Eu fui nesse jogo? Tá, já falasse 20 vezes que Não. já foi. Aquele, Não é depois que pega o Vasco? 2000 ou 2000? Foi 2000? 2000. Foi 2000. 17 de dezembro. Aí, Grêmio ó. 1, São Caetano 3. Isso aí. Aí, ó. Foi em casa ainda. Sim, por isso então, que ele foi, ele morava em Porto Alegre. Esse era o grande São Caetano e o Atlético Paranaense também com um grande clube, um grande time, e que em 2003 lidera o Campeonato E quem era Brasileiro. o técnico do Grêmio? Tite, Celso Rotti. O Atlético Paranaense lidera e no final até num jogo em que perde E o pro Zinho- Grêmio. não, e o Zinho tava no Grêmio. Só um pouquinho, empata em Erechim, mas estava ganhando de 3-0, 3-1. Isso, um jogo. E com esse empate, o Santos passa à frente e depois é campeão Exatamente. em cima do Vasco. O Washington, coração valente, jogava no Atlético Paranaense. O Grêmio foi- quero tava dizer assim, rebaixado. o Washington, cara, eu conheci Conhecesse o- o Washington, eu tive com ele quando secretário de esporte do Ministério dos Esportes, um cara Fantástico. sensacional. Mas antes de terminar, estamos acabando quase, só Sim. gostaria de prestar uma homenagem aqui Ah, olha que legal. ao meu amigo Denison Cabral, né, que tem uma academia de futsal e futebol de campo lá em Maryland, nos Estados Unidos.
né? Em Baltimore, na verdade, em Baltimore com Anápolis. Mas Anápolis não é cidade de Goiás? Goiás, Anapolina. Meu Deus do céu. Não, E o próprio estamos certos, certeza. Eu tô falando de É Anápolis com 2 N's, dá pra ver aqui, ó. Aí sim. Tá bem. Ó. O Denilson jogou comigo, futebol de salão, na época, Boa. né? Essa aqui é uma camisa de um campeonato que ele organiza lá Bonita em a camisa. Anápolis, tá? Ele foi capitão da seleção americana de futebol de salão, no campeonato mundial que teve aqui no Brasil. Um cara excepcional que se mudou para lá há mais de quase 30 anos. E eu quero deixar um abraço aí pro Denilson e dizer que sempre que possível vou voltar lá para visitá-lo e que ele continue assistindo aí o nosso Comendo a Bola, que ele é um dos nossos assíduos inscritos e assíduos web telespectador. Um abraço pra ele. E se ele estiver por aqui em Florianópolis, o que você acha de um convite? Quando ele tiver Boa, né? vamos trazer ele aqui bater- Não porque. Ele treina futebol de campo também, não é só futebol de salão. Mas vamos deixar ele no restrito ao futebol de salão. Não, ele tem. Sabe que a filha dele, mais nova, inclusive, já foi convocada para as seleções de base da seleção americana de futebol. Que O feminino é mais forte que o masculino, claro, em teoria. Você né? sabe que isso é Exatamente. importante. De fato. Espetáculo. É isso aí? Bom, Fechou? Vamos pro Com VAR Retrô? essa, um abraço pro Agora vamos pro Denilson. E Denilson. agora nós temos que ir pro VAR Retrô, é isso? vamos. VAR Retrô, lance de Futebol não vai ter mesmo nesse Natal, nesse calendário. Aí, pessoal, mas provavelmente o Corinthians e nosso Cruzeiro. 13º programa, a gente está discutindo aqui se nós vamos tirar férias ou não, se nós vamos fazer um comentário sobre os jogos da Copa. Aí o professor Maurício vai definir junto com o nosso produtor. vai depender se tiver 13º salário. Para ter o 13º proporcional, programa. porque nós começamos a trabalhar dia 6 de outubro em diante só, né? Nós estamos- Mentira, eu trabalho muito antes, né? Mas enfim. Fechou? Um abraço, Valeu, pessoal. Like. Até a próxima. Valeu, Lucas. Segue, Um abraço. Feliz Natal a todos. De novo. Não, é lá no VAR Retrô que dá Feliz Natal. cara. Pode desejar mais vezes, que sempre é bonito. Décimo segundo quadro VAR Retrô, jogos próximos do Natal, Corinthians e Cruzeiro no Morumbi. 23 de dezembro de 1998, terceira partida da final, como a gente comentou no programa. Primeiro jogo no Mineirão foi empate, depois empate. E estava 0-0 quando o jogador Dida do Cruzeiro faz a falta ou não no Marcelinho Carioca, presidente? Claro que não. Acha que não. Não. Na verdade, lance normal. Carlos Eugênio Simon era o árbitro. Assim, ó, o Dida sai, para, o Marcelinho não tem condições de parar pela velocidade que vem, dá um encontrão no Dida. Certo. Não é falta, lance normal. E olha, nem sou muito fã do Simon apitando, muito menos comentando, que pra mim é muito chato, muito ruim. Pra mim também, outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui num parênteses, acho que central do apito, árbitro comentando Nós podemos, eles não. não é, sabe por que não? Porque assim, ó, eles não têm a coragem de criticar os colegas como, Tem entendeu? muito disso, É muito tem muito corporativismo. disso. E aí, verdade. na minha concepção, dispensável. Certo. Nesse caso, lance normal, segue o jogo. E tu, Capelari? Na mesma Pra linha? mim do também, presidente? acho que um lance fácil. E o Marcelinho, que costumava fazer ai, ui, ui, rolava, feito o grande craque Neymar Júnior. Não fez nada. Nesse lance não, tudo bem, mas... Lance fácil, um choque normal após uma disputa, após uma disputa normal de bola, segue o jogo. E falta o quê? A tua Eu vou acompanhar a mesa, né? Eu acho que o Marcelinho era um jogador difícil de apitar, né? Jogos com o Marcelinho, né? É um lance que pra ele seria maravilhoso ser o cara dar falta ali, né? Ele ia botar a Mas bola com a mão, né? Mas nesse caso, Olha. o Dida não fez a falta, então. Então, o Simon, inclusive, que ele tá ali, ele chega perto, né? Mas, certo. O Corinthians ia abrir para cá logo depois, não muito tempo depois. Com Edilson. Quanto é que foi esse jogo? 2-0 Corinthians, 2 a 0. campeão brasileiro de 98. Agora, difícil. Que Natal a torcida do Não, Corinthians, hein? difícil é ver o senhor aí com esse gorrinho ridículo de Papai Noel. Vocês notaram que a propaganda da camisa do Corinthians é do DDD? Que É porque a Embratel começou a ser utilizada, olha só. É boa, Tinha bem observado. Não foi a época que tinha até votação para saber como ia ser o. Não. Não.
a empresa de telefonia. Porque tinha a Nacional, e tinha os códigos Agora, novos. A gente podia fazer uma votação por telefone. Tem telefone no programa? Não, é nos comentários. Nos comentários. Para avaliar o nosso gorrinho aqui. 1, ridículo. 2, legal. 3, abobado. Natal tá chegando, né? Então. Eu achei que fazia. Aí, pessoal, assim, ó, faltam 2 dias pro Natal. Quem não tem Papai Noel ainda pode entrar em contato nas nossas redes sociais que o professor tá disponível. Na noite de Natal. Na verdade. Porra, aliás, Pagando bem. me deve dar um cachê gordo. Uma certa vez eu precisei pagar um Papai Noel, aliás, ele era fraquíssimo. Cara, eu teria que achar a foto, merecia botar, porque a cara de pau do sujeito que nada se parece com o Papai Noel, de ganhar uma grana no Natal se passando por Papai Noel. O professor tem uma certa cutis. Tu estás muito próximo de um Papai Noel, assim, né? Me dou bem com crianças, né? Então seria uma situação interessante. É. Tá bem. Feito? Fechou o VAR Calma aí, Retrô. lembrando, né? Like, sininho, Inscreve no comentários, canal. se inscreve. É isso aí, pessoal. Bom Natal E um Feliz Natal, Feliz Natal a todos os nossos amigos. para as E famílias todas. Até a semana que vem. E o VAR Retrô. Você não vai fazer aquele Vamos lá. Faz. Essa aí não era combinada. Vai, então vai. fudido e meio, né? Vai. Vamos lá, pô. Ho, 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 ho. Feliz Natal para todos.